Paz, saúde e alegria da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está lá em Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve, dos versículos de 10 a 13. O apóstolo Paulo ele nos diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero trazer esta palavra nestes dias em que, assolados por este contexto de pandemia, a nossa alegria pode estar se esvaindo. O fato de não podermos passear, não podermos praticar os nossos exercícios normais, aqueles que praticam, o fato de não podermos ir a um cinema, a um shopping, a uma praia, nos movimentarmos livremente, quem sabe pode estar tirando a alegria de viver de tantas pessoas. Pessoas que têm até cometido suicídio e tirado suas vidas porque não veem sentido em prosseguir com a vida num contexto como nós temos vivido. Tristeza, de fato, por pessoas, parentes, amigos, pessoas conhecidas que partiram para a eternidade diante deste contexto de pandemia. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança. O apóstolo Paulo não falou sobre a alegria num momento muito fácil da sua vida. Ele estava aprisionado. Muito possivelmente esta epístola aos Filipenses tenha sido escrita provavelmente em torno do ano 62 depois de Cristo. E Paulo nos traz uma mensagem de esperança para os nossos dias, em que nós podemos ter alegria, sim. O apóstolo Paulo estava preso, e alguns acreditam que muito possivelmente ele estaria preso numa das prisões de Roma, com muita dificuldade, passando por problemas, e Paulo então escreve à igreja de Filipos, escreve aos filipenses. Era uma igreja muito amada, eram irmãos muito queridos, e uma palavra que pode caracterizar esta epístola de Paulo aos Filipenses é a palavra alegria. Paulo esbanja alegria. Ele tem a alegria e ele fala várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E Paulo então, neste texto que lemos de Filipenses 4, de 10 a 13, Paulo disse que estava muito alegre, porque a igreja estava cuidando dele, ele que estava na prisão. A igreja estava renovando os seus cuidados sobre a vida de Paulo. Então, em meio à pandemia, nós podemos valorizar e nos alegrar pelo cuidado das pessoas conosco, e que Deus assim nos abençoe e mova corações para isso. Mas Paulo então, tentando amenizar um pouco e tentando explicar um pouco dessa sua alegria, Paulo diz: olhe, vejam bem, a minha alegria maior, ela não está posta na ajuda que vocês moveram para a minha vida. Paulo então diz: digo isto diante da alegria, não é, da ajuda que a igreja de Filipos havia enviado para Paulo. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza. E então Paulo diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo então diz: olha, eu não estou feliz, a minha maior alegria não está nos donativos, não está no que vocês enviaram materialmente para o cuidado da minha vida. Não, Paulo está dizendo, e Paulo está justificando e explicando, porque olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou muito agradecido, sem dúvida alguma, por todo o cuidado de vocês com a minha vida, entendendo as minhas necessidades por eu estar preso. Mas Paulo diz: não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo então diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, por isso eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez.
E então Paulo revela o segredo da sua alegria, que está no versículo 13. Paulo diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. É muito fácil dizermos isto e dizermos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, em Cristo que nos fortalece. É muito fácil dizer isso quando está tudo bem, quando não há nenhum problema, quando não há nenhum problema de saúde, financeiro, quando não passamos por aperreios, sim. Mas Paulo diz, é possível ter uma música de festa, de alegria, mesmo quando eu passo por situações de fome, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja a situação de fome ou de fartura, seja de escassez ou seja de abundância. E Paulo então nos ensina, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo então pode dizer que o segredo deste aprendizado está naquele, ou seja, está em Jesus, que nos fortalece. Eu recordo-me de uma situação muito bela em que, numa pregação há muitos e muitos anos, quando pastoreava antes a Igreja Presbiteriana de Olinda, eu cheguei em uma das pregações a dizer, um dia eu ainda colocarei este versículo numa madeira. Este versículo que a Bíblia nos diz em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qual não foi a minha surpresa? Que no aniversário daquele ano, uma família que sempre cuidou, se preocupou, orou, nos apoiou no ministério, a família Melo, né, através do casal Esdras e Lúcia e seus filhos, na época solteiros, naquela data, no meu aniversário, eles chegaram na nossa casa e nos entregaram um presente. Quando eu peguei aquele presente e manuseei, eu comecei a palpar, e então eu lembro que o Esdras, na época, o pai, o chefe da família, ele disse, pastor, não fique pegando não, abra logo. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que é o que eu estou imaginando? E quando eu abri aquele presente, de fato, era uma madeira com este versículo esculpido. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu peguei esta madeira com este versículo, depois saímos da Igreja Presbiteriana de Olinda, pouco tempo depois, e fomos pastorear onde estamos hoje, na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. E eu coloquei esta madeira ali na parede do gabinete pastoral, onde atendemos as pessoas para aconselhamento. E eu lembro-me que em um determinado dia, uma pessoa, enquanto esperava só eu terminar uma ligação telefônica, a pessoa, eu tinha solicitado que ela entrasse, ela sentou e eu estava terminando a ligação, e ela ficou olhando para um lado e para outro, e de repente eu percebi que ela estava com o olhar fixo, e o olhar estava fixo exatamente na madeira, naquele versículo. E ela tinha um semblante assim, olhando, e aí reflexiva, e então ela, quando eu acabei a ligação, ela chegou e disse, puxa pastor, que versículo profundo. E eu parei com ela e eu disse, eu também, eu ainda estou aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Para isso eu quero convidar você a colocar a sua alegria no Senhor Jesus Cristo. E Paulo pôde dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo pôde dizer isso por conta de quem fortalecia ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer que seja a experiência, seja boa ou seja ruim. Eu poderei passar e vencer, sim, porque Ele, Jesus, está comigo e eu tenho aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Não deixe a pandemia tirar a sua alegria de viver. Coloque a sua alegria de viver no Senhor Jesus, certo e certamente, certos de que esta pandemia, na vontade de Deus, ela haverá de passar. Nós sairemos vitoriosos por conta da graça de Deus sobre as nossas vidas e porque nós podemos todas as coisas. Podemos sofrer os problemas decorrentes da pandemia ou podemos passar ilesos por ela, desde que Ele, o Senhor Jesus, nos fortaleça. Possamos dizer, tudo posso naquele que nos fortalece. Jesus é quem nos fortalece e nos dará a vitória, quer passemos pelas agruras
da pandemia, quer passemos ilesos. Tudo nós podemos por conta daquele que é Jesus, que nos fortalece. Que Deus nos abençoe.